Muito boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho. Vamos ordenar nossas mentes. Vamos cantar uma canção do Evangelho no Lar. Página 33. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Vê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, paz para onde for. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, te pedimos que permitas, estejam connosco hoje, os nossos protetores, mas também os nossos familiares desencarnados, os nossos amigos, ou até mesmo aqueles que possam necessitar das vibrações de amor, da recordação do teu Evangelho, da tua Boa Nova, possam estar connosco, comungando desta ideia, deste ideal de trazer para os nossos lares a paz, a serenidade e o amor. Abençoa o nosso Evangelho de hoje e fica connosco, Senhor.
do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º, Coletânea de Preces Espíritas. Os Espíritos sempre disseram: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais vos toque. Um bom pensamento vale mais do que muitas palavras que não chegam ao coração. Os Espíritos não prescreveram qualquer fórmula absoluta para as preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que querem dificuldades em expressar as suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente se os seus pensamentos não fossem formulados. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma escolha feita entre aquelas que foram ditadas pelos Espíritos em diferentes circunstâncias. Eles podem ter ditado outras e com outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece é elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer qualquer diferença entre aqueles que creem nele e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas desde que sejam sinceras. Não há, pois, que considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas como um conjunto entre as instruções que dão os Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e para com o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas do coração, e não só dos lábios. Não impõe nem recusa nenhuma. Deus é sumamente grande, segundo os Espíritos, para repelir a voz que lhe suplica ou a que lhe canta louvores, só porque o faz de um modo e não do outro. Quem quer que lance anátema sobre as preces, que não esteja no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenta a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, capítulo 27, número 16, é que seja inteligível a fim de que nos possa falar o Espírito. Para isso, não basta seja dita numa linguagem compreensível àquele que ora. Há preces em língua vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem proferidas em língua estrangeira e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, e são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, revelar uma ideia. Agitar uma fibra da alma numa palavra deve fazer refletir. Somente com esta condição a prece pode alcançar o seu objetivo, de contrário não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios que se movem, mas pela expressão da fisionomia, mesmo pelo som da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, a que a alma fica indiferente. As preces reunidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias. Primeira, preces gerais. Segunda, preces por si mesmo. Terceira, preces pelos vivos. Quarta, preces pelos mortos. E quinta, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Com o propósito de chamar particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e de tornar mais compreensível o seu alcance, são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição dos motivos, sob o título de prefácio. A mensagem de hoje, Pegadas de Luz, é da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães Costeira. Vem no livro Caminhando com Jesus, tem psicografia de Arnaldo Costeira. A vida, de uma forma geral, oferece ao homem dificuldades, problemas, situações de desespero e solidão, de sofrimento e desilusão,
de uma forma geral incompreensíveis e difíceis de aceitar. Desde logo a grande diferença de condições materiais, de condições sociais, de subordinação aos poderes estatuídos, alimentam a revolta e mesmo já no tempo de Jesus conduziam grandes multidões à violência e ao afastamento das coisas do espírito, entendido que era que Deus sempre estava ao lado dos autores do esclavagismo. O Mestre veio trazer a boa nova da separação daquilo que é material, do que é espiritual, daquilo que é a governança dos homens e o que é o governo de Deus, do que é o tratamento violento e imposto, do que é o amor irrestrito de Deus para com todas as criaturas. Numa palavra, Jesus veio dar a conhecer a vida espiritual, a vida do mundo que há de vir, a vida no plano de onde viemos e para onde regressaremos concluída esta viagem terrena. Dessa forma, estabelece que o cumprir as orientações que ele dava não pesava fisicamente, não fazia cansar, não se tornava doloroso e desesperante. Bastava apenas que cada um tomasse a sua cruz e seguisse os seus passos. Não precisavam os homens de despender energia física, nem de dinheiro para adquirir esses bens, nem de imposição pela violência, pois que tudo aquilo era de graça e dessa forma, aquilo que de graça se recebia, de graça se deveria dar. Porém, não estávamos ainda preparados para entender o que ouvíamos e ou seguimos fazendo ouvidos de mercador ou decidimos adiar o esforço de mudança para a velhice, pois como o jovem rico, primeiro viver a vida material e depois, quando a decrepitude atingisse os nossos corpos, então sim, fazer as pazes com Deus, pois tudo o que tivéssemos feito seria perdoado. E não nos lembramos de nos terem garantido que a morte na cruz tinha sido o pagamento de todos os nossos pecados de antes, durante e depois de Cristo, o que equivaleria a dizer que poderíamos pecar sempre, pois já tudo estava pago por Jesus. Precisamos, pois, de meditar sobre a esperança que o Mestre nos deixou e encetar desde hoje a nossa caminhada com Jesus no coração e o nosso próximo em nosso pensamento. Nós abordaremos nestas 2, 3 semanas do nosso Evangelho este capítulo final do Evangelho segundo o Espiritismo, que é mais ou menos uma abordagem das questões da oração. Mas a gente faz um bicho de 7 cabeças com esta coisa da oração. Os oradores são aqueles que falam. Os oradores, de uma forma geral, são aqueles que falam. A oração, nesse sentido religioso do termo, também deve ser alguma coisa que tem a ver com falar. Nós podemos falar para uma multidão, podemos falar para 2 ou 3 pessoas, podemos falar para nós próprios, podemos refletir e meditar sobre a nossa vida. Isso é orar. Quem é que nos responde se nós meditarmos sobre os nossos problemas? Muitas vezes nem sabemos bem quem é que responde. Se as coisas forem no sentido correto do termo, isto é, orientando para o bem, orientando para o amor, orientando para a caridade, orientando para a evolução, certamente que a fonte será boa. E portanto, nós devemos continuar nesse diálogo mental. Muitas vezes a gente pensa que está a falar, que estamos a falar sozinhos para nós, mas alguém nos está a ouvir e muitos estão a responder, porque muitas vezes nos levam a caminhos errados, nos levam a decisões incorretas, que muitas vezes têm consequências graves para cada um de nós. Então, orar é falar. E nós devíamos habituar-nos a falar sobre um princípio de moral, sobre um princípio da evolução, sobre um princípio das vidas felizes que todos nós almejamos, que nós desejamos. E é sobre isso, na procura, na busca, perguntando, questionando, que nós vamos recebendo a resposta. Sempre no sentido, não do prazer material, não da diversão, do divertimento, das coisas fáceis, mas sim no sentido da esperança, no sentido da consolação e no sentido da certeza de que o reino que há de vir há de ser um reino de felicidade e de paz. E esta abordagem que nós fazemos hoje aqui, a propósito, hoje faremos mais, talvez 2 ou 3 evangelhos, a propósito da prece, é muito importante, porque há pessoas que ficam tão inibidas, tão
tão cheias de, digamos assim, de serenidade e de paz para fazer uma oração, que às vezes não se justifica. Que não se justifica porque as coisas são muito simples. Se nós pedimos coisas lógicas, racionais, justas, sérias, com certeza que nós poderemos receber respostas idênticas. Mas, infelizmente, a maior parte pede coisas a que não tem direito, que não merece. O peditório, não é, que se instalou na nossa vida social e religiosa há muitos séculos atrás, é sempre benefícios, sempre benesses, sempre facilidades para a nossa vida. E nem sempre podem ser respondidas as nossas questões, os nossos pedidos, positivamente, porque nós, muitas vezes, perdemos-nos naquilo que é fácil, naquilo que é abundante. Então é preciso perceber e compreender isto. Quando fala o Evangelho segundo o Espiritismo, que as preces dadas pelos Espíritos, destinando-se a facilitar, há muitas pessoas que têm dificuldade em concatenar ideias, em criar as suas ideias, em dirigir-se com um medo terrível de falar com Deus, de falar com o Senhor. Nós achamos que não há necessidade de ter medo de coisa nenhuma, porque, ao fim e ao cabo, não está ali à nossa frente, não está para dizer cala-te, não está para dizer está errado, não peças isso, mas está apenas para ouvir aquilo que são os nossos votos, os nossos desejos e responder se é justo ou não é justo, se é bom ou não é bom. E não precisamos ter receio para isso. Mas mesmo assim, é uma época muito difícil em que as pessoas tinham muita dificuldade em falar, em expressar as suas ideias. Não podemos esquecer que era um período em que o analfabetismo era, não digo geral, mas era uma porcentagem elevadíssima em toda a Europa. E se falarmos nisso em relação à Europa, imaginemos agora em relação à África, em relação à América, em relação à Oceania, em relação a esses povos que às vezes vivem esquecidos de tudo e de todos. Era um momento difícil e os espíritos pretenderam facilitar um pouco o raciocínio e a reflexão das pessoas sobre isso. Como é que se pode pedir por um morto? Como é que se pode pedir por um desesperado? Como é que se pode pedir por um louco? Como é que se pode pedir por alguém que sofre? E era essa orientação que eles iam dando para as pessoas, pronto, pelo menos terem aquela possibilidade de ler e refletir. Embora a repetição sistemática da leitura nos conduz, invariavelmente, a nem sequer estarmos atentos àquilo que a gente está a ler. A concentração dispersa-se, a atenção dispersa-se, e ao fim de algumas linhas nós já estamos a pensar outra coisa, embora quase uma forma, sem darmos conta, a ler aquilo que está, mas a não tomarmos em mãos a ideia daquilo que a gente está a dizer. Então, sobre a prece, aqui também é dito no prefácio deste capítulo 28º, também é dito que não é só as pessoas que têm que ler para fazer a prece, que é bom que as pessoas falem, que as pessoas que se dirijam ao Criador, naturalmente pode ser através dos seus mensageiros, através dos seus enviados, através das pessoas que nós temos de devoção, através dos santos, através dos amigos, através dos protetores. E isso é que é importante a gente aprender a fazer, é refletir a cada tempo. Mas eu não tenho tempo de orar. Pois é, nós sempre damos a mesma desculpa, porque temos que nos levantar, porque temos que fazer a nossa higiene, porque temos que tomar um pequeno almoço, porque temos que sair a correr para o emprego, porque temos que tratar dos filhos, porque temos que ir trabalhar. E a gente nunca tem tempo para um Pai Nosso, uma Ave Maria, nunca tem tempo para uma reflexão, Senhor, ajuda-me neste dia. Palavras simples, não vale a pena estar a chatear o Criador com grandes discursos, que muitas das vezes até começam por um grande elogio, tu és este, tu és bom, tu és fantástico, não sei o quê, mas passa para cá esta vontade que eu quero para facilitar a minha vida. Então é muito importante nós aprendermos a orar. Quando se fala na oração dominical, que de uma forma geral passou assim, a oração dominical, bom, em boa verdade nós não podemos dizer que é uma oração dominical, porque é apenas um nome, porque Jesus, no seu tempo, não tratava, não curava, não explicava essas coisas ao domingo, porque o domingo era a segunda-feira, digamos assim,
O domingo era o primeiro dia da semana, não era a segunda-feira, era o primeiro dia, era domingo. E o dia do Senhor, o dia da oração, era o sábado. Era o último dia da semana. E, portanto, quer dizer que a oração dominical passou à história, naturalmente, foi aproveitado como sendo a oração que, pelo menos no dia do Senhor, que depois foi transferido para o domingo, que pelo menos nesse dia nós tínhamos uma prece extraordinária para dizer. Se nós soubéssemos exatamente o que é que estamos a dizer, o que é que estamos a falar. Se nós soubermos compreender o que está lá escrito naquelas duas partes, no Pai Nosso e no Pão Nosso. No Pai Nosso inicial e no Pão Nosso, que a gente pede para os nossos dias. Então era bom que a gente começasse a refletir sobre estas questões, sobre estas ideias. Mas não importa agora que seja a oração dominical ou a oração do sábado. Importa que seja a oração que é fundamental. O Pai Nosso é uma oração, ou foi uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Foi essa que ele dirigiu ao Pai, para que todos ouvissem e todos percebessem como é que nós devemos dirigir-nos ao Criador. Claro, depois tudo foi alterado. Porquê? Porque depois passou-se, mais tarde, dos 4 séculos, a eleger Jesus como Deus e passou a ser o quê? Passou a ser o Pai Nosso Jesus. Quando Jesus não é o Criador. Então, todas estas relações mentais que nós devemos manter e que devem presidir à nossa, digamos assim, a nossa vontade em falar com Deus. Em não pedir coisas que são absurdas, em não pedir coisas que podem ser a desgraça das nossas vidas, em pedir aquilo que for justo, aquilo que for sério. Ninguém pede, Senhor, ajuda-me a mudar os meus sentimentos. Ninguém pede. Ninguém pede, Senhor, ajuda-me a controlar as minhas reações. Senhor, ajuda-me a ter paz no meu lar. Ninguém pede. A gente pede sempre coisas mais fáceis, coisas mais, digamos assim, mais agradáveis, que possam ser usadas no nosso prazer, na nossa vida, digamos assim, diária. Então vamos refletir sobre isso. É claro que a vida, como dizia ali a nossa mensagem, a vida não é fácil. A vida não é fácil, a vida é cheia de dificuldades. Mas às vezes nós ainda as dificultamos mais. Esta mensagem, Pegadas de Luz, são passos, são orientações, são, digamos assim, conselhos bebidos no Evangelho de Jesus e que à nossa frente devem ser lâmpadas apontando-nos o caminho a seguir, que é sempre um caminho de transformação interior, de modificação de sentimentos, de pensamentos, de hábitos, que nos possam conduzir pela vida eterna, conduzir à felicidade no reino divino. São estas reflexões que nós temos sempre que fazer no nosso Evangelho. E Evangelho, não nos esqueçamos, é a boa nova de Jesus. Pegadas de luz são notícias do reino. São notícias do reino para nós podermos pôr em marcha na Terra. Vamos refletir sobre isso. Vamos agora, nesta cadeia de fraternidade, nesta marcha ao encontro daqueles que sofrem, vamos agora refletir sobre as famílias que não têm conhecimento de Jesus, não têm conhecimento dos seus conselhos, das suas orientações, dos seus ensinamentos. Vamos fazer este momento de irradiação por essas famílias. Te rogamos, Mestre, por todos aqueles que estão em sofrimento. Lembremos aqueles que são doentes da alma, doentes do corpo. É por eles que pedimos nesta noite. Por aqueles que estão sujeitos a sevícias, a maus tratos. Pelos pequeninos que não têm um lar, não têm um teto, não têm um beijo, um carinho, um sorriso. Pelos velhinhos em solidão. Por todos aqueles que sofrem, Senhor. Que o teu manto de amor, a tua paz, a tua luz, lhes possa aliviar o fardo da jornada. Fica com todos eles nesta noite, que assim seja. Página 19. Amigo como pouco, vivendo nossa dor,
que são loucos. Uma no calor, a terra é seu chão e ajuda com um ardor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz, e Assis, filho adotivo, da luz um mensageiro, dá-nos um lenitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, no meditar do céu. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará. E aos filhos do Calvário, a dor abrandará. Chegamos ao final do nosso Evangelho. Que Deus a todos abençoe. Que haja boas vibrações nos vossos lares. Muita paz. Boa noite. Até para a semana, se Deus quiser.